chegando o Natal, e eu estava realmente orando, pensando o que vou falar. E Deus colocou no meu coração essa série, Paz na Terra entre os Homens. Conforme Lucas 2,14, naquele dia de Natal, diz que glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Em outras palavras, a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda de Jesus, o Natal, quando Deus se torna homem, essa é a mensagem do Natal, que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Quando Deus toca o mundo, Ele vem para trazer paz com Ele. Conforme Romanos capítulo 5 nos informa, diz que todos nós somos inimigos de Deus, por causa de nossas obras. Ninguém nasce filho de Deus, ninguém nasce voltado para Deus. Não. Então, desde o jardim do Éden, desde Gênesis 3, quando da rebelião do homem, é Deus que vai atrás do homem, é Deus que vai para a reconciliação, é Deus que vai buscar tratar o homem, que é um princípio importante, que se não tivermos oportunidade de terminar essa mensagem hoje, daqui 2 domingos, eu vou explicar como é que nós tratamos problemas com pessoas. Especificamente, quando nós somos ensinados, os ofendidos, a irem e tratar os problemas, assim como Deus fez. Então, desde que o pecado entrou no mundo, o homem não tem paz com Deus, e obviamente não tem paz entre as pessoas. A gente não faz uma trégua, a gente tem a tendência de pensar em trégua. Não. Em Deus nós temos paz com as pessoas. Hoje o assunto que eu quero tratar, semana passada eu falei sobre ressentimento e hoje à noite eu quero falar sobre perdão. O assunto é perdoando. Basicamente, eu estou muito convicto de que a nossa vida cristã, a vida em Cristo, não vai fluir se nós não entendermos perdão. Em primeiro lugar, porque a todo momento que nós convivemos com pessoas, nós teremos problemas. Em outras palavras, nós causaremos dor nas pessoas e as pessoas vão causar dor em nós. Não tem como fugir disso. Na verdade, se nós não aprendemos o princípio do perdão, nós estamos entendendo um pouquíssimo do Evangelho. Pouquíssimo. Por que eu digo isso? Porque Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: antes, sede uns para com os outros. 3 coisas. 3 coisas que devemos ser uns para com os outros. Primeiro, benignos. O que significa isso? Bons. A gente tem que ser bom para a pessoa. Queridos, a nossa maior tendência e a nossa maior facilidade é sermos maus. É retalhar, é machucar, é receber e dar. Tudo isso muito esquisito, muito diferente do que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele diz que se nós recebemos uma violência física, um tapa na cara, Ele diz assim, você dê a outra. Em outras palavras, o que Jesus está explicando é que nós não podemos ser resistentes. Porque nós temos a tendência de sermos resistentes. Nós temos a tendência de ser maldosos, malignos. A Bíblia diz, não. Interessante desse texto, que esse texto não está falando do seu relacionamento com qualquer pessoa de fora da comunidade cristã. Esse texto está falando da comunidade cristã. O apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos em Éfeso. Então ele diz, vocês sejam bons uns com os outros, significa que eu tenho que ser bom para com você e você bom comigo. Número 2, compassivo. Eu acho que uma das palavras que eu mais gosto
das palavras linkadas no amor é a palavra compaixão. Compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. A palavra usada é uma palavra que atingia o intestino da pessoa. Aquele frio na barriga. Que você vê uma situação que você sente. Em outras palavras, o nosso relacionamento com gente não é frio, não é gelado. Não. A Bíblia diz assim, tem que ser compassivo. Eu não sei qual é a expectativa que um auditório tem como esse, ou numa igreja, como nós vivemos aqui, em relação ao ministério pastoral da igreja. Todo mundo espera que nós, pastores, sejamos compassivos, e claro que devemos ser mesmos. Devemos ser, conforme 1 Pedro capítulo 5 ensina, que a liderança pastoral ela precisa ser modelo do rebanho. Não é isso? Mas o texto diz que nós devemos ser compassivos com as pessoas. Quando nós não somos compassivos, nós nos tornamos pessoas iradas, nós nos tornamos pessoas ressentidas, nós também machucamos. Então, compaixão é sentir a dor, é olhar por outro ângulo, é olhar de uma outra forma. E ele diz assim, é interessante que ele coloca as duas palavras no uns aos outros, mas ele enfatiza na segunda parte do versículo e diz assim, perdoando-vos uns aos outros. É como ele dissesse assim, olha, devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos, mas eu quero enfatizar. Onde houver maldade, onde houver rudeza, dureza, onde houver pecado, malignidade, você perdoe. Vamos perdoar uns aos outros. Claro que quando o apóstolo Paulo dá essa informação sobre perdoar-vos uns aos outros, tendo na segunda palavra, sede, que é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Então, porque isso é importante, isso é sério. Qual é o padrão desse relacionamento de bondade, compaixão e perdão? É Deus, ele diz o texto, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ele não está escrevendo para uma comunidade que não conhece a Cristo. Ele faz a nossa mente lembrar da obra maravilhosa, sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, e lá na cruz, independente do estilo, do tipo, do meio, do modo, do pecado, Deus nos perdoa. O nosso problema, basicamente, é que nós não vemos os nossos pecados na dimensão que Deus vê. E isso não nos faz perder a dimensão do preço do nosso pecado. Mas se você estava aqui acompanhando aquela série de mensagens do livro de Marcos, você viu com detalhes a cruz. Porque lá na cruz, Deus diz assim, independente do seu pecado, você, ó arrependido, está perdoado. Então a Bíblia diz sobre perdão. A Bíblia ensina sobre perdão. A Bíblia nos aponta para o perdão. O assunto do perdão é algo extremamente sério, porque não envolve só o seu relacionamento com as pessoas, mas o seu relacionamento com Deus. Quando você tem um problema com uma pessoa,
você tem um problema com Deus. Especificamente com Deus. Se você estava aqui domingo passado, você viu isso com detalhes. O problema de Caim não foi com Abel. Abel foi o meio. Foi a expressão do ressentimento. Mas o problema de Caim foi com Deus. Nós aprendemos, a partir das Escrituras, que o perdão é algo sério. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se nós não aprendemos a perdoar e nós não perdoarmos, veja bem, nós não seremos perdoados por Deus. Então, é sério. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 16 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Jesus está falando isso aqui, ensinando o povo a orar. Ele diz, mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Opa! Jesus faz um link no céu baseado no link na terra. Em outras palavras, se nós estamos com os nossos problemas não resolvidos e o perdão não dado na esfera horizontal, com gente, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Jesus diz, vosso Pai também vos perdoará, se perdoardes. O vosso Pai não perdoará as suas ofensas, se não perdoardes. Então o assunto é importante. O assunto é muito importante. Mas temos mais. A falta de perdão afeta outra coisa. Afeta a nossa devoção ao Senhor. A falta de perdão afeta nossas orações. Marcos 11, 25, Jesus diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Mas eu quero explicar uma coisa aqui interessante. A maneira que nós insistimos em manter mágoas e ressentimento com as pessoas, nós diminuímos a nossa devoção com Deus. Nós diminuímos a nossa oração. Mas se você é uma pessoa que tem um hábito de buscar a Deus e ter comunhão com Deus, a maneira que você ora, o texto diz assim, se tendes alguma coisa contra alguém. Opa! Pressupõe que quando você chega na presença de Deus, baseado nos dois textos que nós vimos, nós temos que perguntar para nós mesmos, há alguém que eu tenho um problema? Há alguém que me fez mal? Então está perdoado em nome de Jesus. Agora, nesse exato momento, diante da tua presença, Senhor, eu estou perdoando fulano, fulana. Ele diz, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas, porque pressupõe que quando nós chegamos na presença de Deus, nós apresentamos os nossos pecados. Nós nos colocamos lá diante do Senhor e dizemos, Deus tem misericórdia de nós, da minha vida, me perdoe. Então sua devoção é afetada, se você não perdoa. Perdão é um tópico que nos envolve porque somos seres relacionais e qualquer relacionamento vai trazer dor. Quando a gente fala em perdão, impressionante, a gente diz assim, esse assunto eu já ouvi. Se você está na igreja, pelo menos nos últimos 9 anos, uma vez por ano, eu tiro, como estou tirando esse tempo, para falar sobre relacionamentos.
E você já senta aqui e pode dizer assim, eu já sei sobre perdão. Tudo que o senhor vai falar eu já sei. E na verdade a gente senta às vezes dizendo assim, eu quero que o pastor aí ou alguém confirme o que é que eu vou falar, né? O que é que eu penso. Muita gente não entende o perdão. Para piorar, há vários conceitos antibíblicos em relação ao perdão. Vários conceitos antibíblicos. Nós temos vários equívocos em relação ao perdão. Então, se o tempo me conceder, eu vou colocar aqui o que não é perdão e o que é perdão. Mas se o tempo não conceder, eu só vou falar hoje sobre o que não é perdão. Porque são 10 conteúdos sobre o que não é perdão. O que não é perdão? Em primeiro lugar, perdão não é desculpar o pecado. Nós temos a tendência de dizer, não. Está tudo bem. Não foi nada. Não. O que é isso? Ninguém é perfeito. Não. Quem é que não erra? Essas são palavras, são frases que a gente diz assim. Não, assim, tem, mas não tem. A gente quer... Isso é verdadeiramente um jeitinho brasileiro, né? De lidar com problemas. Não. Quando alguém comete um erro contra você, isso é pecado. Algo aconteceu. E na Bíblia, Jesus morreu para todos os pecados. Ok? A obra do Senhor Jesus na cruz inclui o perdão de todos os pecados. Então é importante enfatizar que algo aconteceu e que nem tudo está bem. Porque a gente tem esse negócio de deixa para lá. A gente diz assim, não, esquentar a cabeça com isso não. Nós temos uma tendência de desculpar o pecado. Perdão não é negar o erro. Você quer ver um exemplo bíblico? O relacionamento de Davi com Saul. Saul fez de tudo para matar Davi. Se não fosse o Senhor, Davi estaria morto. Em uma das suas caças a Davi, Davi estava escondido numa caverna, e o Saul chegou ali, naquela caverna, para fazer as suas necessidades fisiológicas. 1 Samuel capítulo 24, 8 a 13, conta essa história. Ouça aí. Diz assim, estava lá Saul e Davi, os seus homens, lá no fundo da caverna. Diz assim, depois também Davi se levantou, e saindo da caverna, Saul foi embora, ele foi atrás dele, e gritou a Saul, dizendo, ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez de reverência com o rosto em terra. Por quê? Porque Saul era o rei de Israel, uma autoridade. Ao invés de ele meter a boca no Saul, ele foi reverente. Porque ele sabia que ele estava lá no trono, porque Deus o colocou. Versículo 9, disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Veja bem, ele está perseguindo Davi. A primeira coisa que Davi faz assim, ô rei, por que o senhor está escutando essa moçada aí, que está dizendo que eu estou procurando fazer mal para o senhor? O que ele faz? Confronta Davi, confronta Saul. Ele continua. Os teus próprios olhos viram hoje, ele vai mostrar o fato, que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Princípio importante, que toda autoridade procede de Deus. Lá mais em Israel, que em Israel a direção era teocrática. Deus dirige governo civil através de uma monarquia estabelecida por Deus.
no caso aqui, monarca Saul. Ele diz, um dia o senhor foi ungido por Deus como rei. Eixa, eu vou pôr a mão no senhor, mas nem pensar. Versículo 11, ele diz, olha, pois, meu pai. Por que ele fala isso? Porque Saul, além de rei de Israel, era seu sogro. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Porque enquanto ele estava lá, fazendo as necessidades dele, Davi chegou devagarzinho e cortou um pedaço do manto. Para quê? Para provar para ele que se ele tivesse que matar, teria matado. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Em outras palavras, minha consciência está limpa contigo. E não pequei contra ti. E ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Por quê? Porque Saul está perseguindo ele. Que a gente tem essa tendência. Alguém está me perseguindo. Ah, está me perseguindo, vou perseguir também. Ele diz, não, o senhor está me fazendo mal, mas eu não estou fazendo mal para o senhor. É isso que ele está dizendo, que é um princípio. Alguém pode fazer o mal, mas eu não vou fazer o mal para a pessoa. Eu não vou no mesmo caminho. Estão falando mal de Davi, mas Davi não vai falar mal de Saul. É isso que o texto está dizendo. Não pequei contra ti. Aí o que ele fala? Em outras palavras, o cara está perseguindo ele. Ele podia falar assim, não, isso aí não tem problema não. Deixa para lá. Não, ele encontra e diz os problemas. O que mais que ele faz? Versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Acabou. O que ele falou? Você está me fazendo mal, mas eu não vou fazer o mal para você. Eu vou chamar a Deus e colocar Ele como juiz dessa história. Que é outro erro que a gente comete nos nossos relacionamentos. A gente quer retalhar. Eu fui retalhado, vou retalhar também. Eu fui machucado, vou machucar também. Me bateram, eu vou bater também. A pessoa vai saber quem eu sou. Não, eu recebo mal. Se eu encontrar a pessoa que me faz o mal, eu confronto ela com humildade, com uma palavra mansa, como Davi. E digo para ele assim, você está me fazendo mal e você sabe disso. Mas Deus, eu coloco Deus nessa causa aqui. Salmo 37 diz que o Senhor é capaz de fazer com que nossa justiça ela seja vista como o sol ao meio-dia. Porque tem coisa na vida, gente, que nós temos que chamar o Senhor. Que não adianta ficar explicando, esclarecendo, demonstrando. Não, chama Deus. Ok? 24:13. Ele diz assim. Ele vai usar uma expressão, você vai entender aqui, muito interessante. Ele diz, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. O que ele está dizendo? Ele diz assim, dos perversos provém a perversidade. Então, Saul, se o que você está fazendo é bom, então só sai bondade do seu coração. Mas se você está fazendo o que é perverso, sai de perversidade de você. Agora, se eu estou sendo perverso, vai sair perversidade de mim. Ele diz assim, eu estou recebendo mal, mas a minha mão não vai ser contra o Senhor. O nosso caso aqui não é mão, né, gente? Porque Davi poderia ter destruído o seu irmão, o seu sogro, matando. A gente não faz assim. Qual é a nossa arma mais poderosa, gente? A língua. Tiago capítulo 3, é tão forte o texto, que a língua diz que a língua é como um fogo. Nós conseguimos matar e destruir. Esses dias atrás eu estava reunido com alguém,
e alguém me disse sobre um líder espiritual de uma igreja evangélica aqui de Goiânia, e me falando dessa pessoa, eu disse assim, eu não conheço, eu realmente não conheço o irmão. E disse para ele assim, mas uma coisa é certa, todas as vezes que alguém está crescendo, desenvolvendo ou indo, nós temos a tendência de denegrir a pessoa. Eu disse, eu não conheço, eu não vou fazer parte, mesmo que eu não concorde com tudo que é feito, mas eu não posso fazer isso. A Bíblia ensina por várias vezes, se você for ao livro de Provérbios, não está aqui, mas vamos lá, é importante. Provérbios capítulo 10, abra lá comigo. Provérbios capítulo 10. Eu vou citar alguns textos aqui sobre o poder da língua. Versículo 11 do capítulo 10, diz assim, a boca do justo é manancial de vida. Manancial é onde jorra água. Mas na boca dos perversos mora a violência. O cara xinga, fala besteira, fica nervoso. Ok? 13. Nos lábios do prudente se acha a sabedoria. Você quer ver uma pessoa que domina bem? A pessoa que domina bem não é de qualquer ramo da sociedade. A pessoa que domina bem a vida é aquela que sabe usar bem a língua. Porque uma pessoa prudente, na língua dela há sabedoria, como Davi. Versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos. O que é isso? Qualquer pessoa ressentida passa a agir com falsidade. E o que difama é insensato. O que é isso? Falar mal de outra pessoa. Difamar é denigrir a pessoa, o caráter, aquilo que a pessoa é. Versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Uma pessoa ressentida, ressentida é sentir novamente, né? Ela consegue a cada encontro, cada reunião, falar da mesma coisa. Não. Versículo 20. E no muito falar não falta transgressão. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. Ele escolhe, ele sabe o que vai falar. Mas o coração dos perversos vale muito pouco. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então, o prudente, o justo, o que teme ao Senhor, sabe usar as palavras. Veja bem, voltando para Davi, Davi soube muito bem falar. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela utiliza, come do seu fruto. Dr. Lupriolo tem um livro voltado para os homens, e ele diz assim, e isso é uma grande verdade, a questão às vezes não é nem o que você fala, mas é o tom que você fala. O tom. Capacidade de machucar as pessoas. Então você foi machucado? Então primeiro, você precisa reconhecer que o pecado cometido contra você provocou dor. Mas você recusa a deixar que o pecado e a mágoa sejam a barreira entre você e a pessoa. E eu vou explicar uma coisa para ficar bem claro. Maturidade espiritual não é quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes você vem ao culto,
Quantas vezes você serve? Maturidade espiritual está ligado na forma como você sabe lidar com gente. O negócio é tão sério que das 7 coisas que Deus abomina, a última é aqueles que levantam intrigas entre os irmãos. Uau! Segunda coisa. Sua maturidade espiritual diz o seguinte: nisso eu errei quando falei assim, quando agi assim. Você pede perdão. Sua maturidade espiritual também sabe discernir se quando alguma coisa vem à sua mente de pessoas é verdadeiro, está em fatos ou em boatos. Se estiver em boatos, vem do diabo. Por que eu sei disso? Porque o primeiro pecado foi uma intriga. Lembra? Satanás apresentou a Adão, a Eva, e disse assim: você come e não morre. Aí ele argumenta: porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, e Deus não quer isso. Ele jogou Adão e Eva contra Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Agora, se você foi machucado, o que você tem que fazer? Recusar deixar que o pecado da mágoa seja uma barreira entre você e a pessoa. Não é que não doeu, mas eu não vou permitir que isso entre no meu coração. Não, eu vou tratar esse assunto. Vou conversar com a pessoa. Você como Davi. Você como Jesus em relação a Pedro e seus discípulos. Perdão, então, não é ficar justificando quem cometeu o pecado ou dizer, deixa para lá. Não, é assumir que algo aconteceu e que eu preciso tratar isso primeiro na minha vida, para não permitir que a mágoa entre no meu coração. Então, perdão não é desculpar o pecado. Perdão, em segundo lugar, não é negar o erro, não é fingir. Queridos, alguns de nós temos a capacidade tão grande de fingir através de um sorriso, através de um silêncio. Veja bem, o nosso coração ele é tão perigoso que nós ficamos engruvinhados dentro de nós mesmos e a gente diz para nós mesmos e tentamos dizer para a pessoa que está tudo bem, quando não está. Quanta gente está seguindo em frente da vida, negando uma dor, um fato que ocorreu, tentando negar o erro. Quando você olha para Deus, Deus nunca está negando o erro de ninguém. O meu cunhado, ele trabalhou na Caixa Econômica, até com pessoas aqui da igreja, uma pessoa estudada, né? Lia muito, aí ele foi ler a Bíblia. Ele disse assim, Roberto, uma coisa que eu fiquei impressionado quando eu comecei a ler a Bíblia, é que a Bíblia não alisa ninguém. Ela é confrontadora. E é mesmo. Isaías 59:2, o que Deus diz com respeito aos nossos pecados? Ele nega o erro? Nega o nosso erro? Ele diz não. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Pastor Luiz falou sobre esse texto domingo pela manhã, citando, mostrando que Deus não ouve as nossas orações quando nós estamos em pecado. Mas Deus diz assim, vocês não podem se aproximar de mim e ter um relacionamento comigo
se continua vivendo no pecado. Para pecado, irmãos, a gente só tem uma solução, que é arrependimento. Mas arrependimento não nasce sem humilhação. Então, aplicando tudo isso nos relacionamentos, que é do mesmo nível, é assim, para relacionamentos quebrados e problemáticos, o que a gente faz? A gente se arrepende onde nós erramos. Mas para se arrepender, nós temos que nos humilhar. Existem duas formas de humildade. Aquela que o nosso coração se quebranta, primeiro diante de Deus e depois diante das pessoas. E aquela humilhação que Deus vai dando corda até o dia que Ele puxa. Uma coisa sobre perdão que é importante é o seguinte: se você guarda qualquer mágoa no coração de uma pessoa e essa pessoa não lhe fez mal, não procure a pessoa para dizer para ela assim: eu tenho um problema com você. O problema é seu, não é dele. Se a pessoa não lhe fez mal, mas na sua cabeça você colocou isso, o diabo colocou isso, resolva isso no seu coração, mas não procure a pessoa. Só procura a pessoa se realmente foi fato. Isso aconteceu mesmo. Fora disso que vem na sua cabeça, você arranca do seu coração, que é problema seu. Pois é, não vou nem terminar aqui o que não é perdão, mas de boa. Semana que vem continuamos. Terceiro, perdoar não é permitir o pecado. Você pode perdoar sem dar a permissão para o pecado ou participar do pecado. Por exemplo, você pode ter um parente que está envolvido com qualquer vício, e essa pessoa, nesse vício, se tornou violento, debochador, chega em casa, quebra tudo. Ok? Você pode perdoar, a hora que fica sóbrio e diz: não, está perdoado o pecado. Mas eu quero falar sobre o pecado com você aqui. Quero falar o que você fez ontem à noite. Quero conversar sobre isso. Quero dizer para você que você tem 10 dias para arrumar uma casa de recuperação, ou eu vou arrumar para você. Beleza? Está perdoado, mas eu não vou permitir o pecado. Porque a gente tem a tendência, sim, de que o pecado a gente não trata, não. Deixa para lá. Não. Pecou, a pessoa chegou, falou, beleza, mas nós vamos ter que tratar. Porque tem essa tendência da gente não confrontar. A gente passa assim, um dia, passa outro dia, faz a mesma coisa, e tal. E ninguém vai conversar com a pessoa. Ninguém vai tratar o assunto. Lucas capítulo 17, 3, vamos falar sobre isso com detalhes quando eu passar em Mateus 18. Mas esse texto é o texto irmão de Mateus 18. Diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, há possibilidade dele pecar. Vai permitir o pecado? Não, ele diz assim: repreende-o. Vá atrás dele, ele pecou mesmo. Você vai atrás dele e diz: eu quero conversar com você e dizer para você umas coisas aqui que machucou meu coração. Pá! E fala. Qual é o objetivo? Acabar com a pessoa? Não. Trazer a pessoa à sensatez. Ele diz: se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas pastor, e se ele não se arrepender? Você vai ter que estar aqui no culto, que eu vou explicar também o que vai acontecer se ele não se arrepender. Mas não é hoje. O assunto aqui hoje é esse aqui. Não pode permitir o pecado. Você não pode. Se alguém lhe fez mal, mas pastor, é o seguinte, eu soube de alguém que disse que me fez mal. Você não vai lá atrás para tratar com a pessoa que alguém disse que fez mal. Ele que fez mal foi fato? Você ouviu, você viu? Não, alguém me disse, então você não vai lá. Só é para ir lá quem realmente participou
da dor. Porque a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, não é? Isso é prático. Prática aqui, uma ilustração prática. Então está aqui a Beth. A Beth, eu fiz um mal para a Beth. Aí, numa das nossas conversas, ela citou a Juliana. Na conversa, lá, do meu mal, ao invés dela vir tratar comigo, ela conversou da Juliana, e numa das conversas disse que eu machuquei a Juliana. Então agora já tem dois problemas, né? Um era comigo, agora é a Juliana comigo, que nem sabia, coitada. Mas ela também está chateada comigo. Então um minutinho, a Beth tem que vir conversar comigo, sobre qual foi a dor que eu fiz a ela. Porque senão ela vai ficar o resto da vida com isso no coração, e a Juliana também. A Juliana vem conversar comigo? Não. Depois que a Beth veio conversar comigo, ela fala com a Juliana. Diz, conversei com o pastor. Pedi perdão para você, porque eu coloquei você na história que eu não deveria ter colocado. Porque é assim que nós tratamos pecado. Pecado não é tratado num nível onde a gente diz assim, deixa para lá, né? Vamos, isso aí um dia vai dar tudo certo. Não. A gente não permite o pecado. A gente vai tratar o pecado. Último. Quarto. São 10. Semana que vem continuamos. Perdoar. Isso aqui é muito importante. Não é esperar por um pedido de perdão. Não. Eu vou perdoar se a pessoa vier me pedir perdão. Não se engane, tem pessoas nessa vida que nunca vão te procurar e pedir perdão. Nunca vão, ok? Algumas pessoas vão continuar errando, sendo tolas, rebeldes, machucando um punhado de gente. Algumas pessoas vão continuar teimosas, cheias de autojustiça, orgulhosas, cheias de si. Nunca vão confessar seus erros. Judas foi lá buscar Jesus? Não foi. Jesus o perdoou? Claro que perdoou. Algumas pessoas nunca vão mudar, gente. Ok? Pior, no dia do funeral da pessoa, você vai falar assim, essa pessoa aqui fez um mal para mim, mas nunca tratou comigo, hein? Então, um minutinho. Você tem que aprender a perdoar, mesmo que a pessoa nunca lhe busque, nunca venha tratar com você. É preciso perdoar as pessoas antes delas pedirem perdão. Pastor, e o esquecer? Perdoar é esquecer? Você tem que vir aqui domingo que vem para saber se perdoar é esquecer. Vamos orar. Baixe sua cabeça aí. Hoje eu quero falar com você mesmo. Porque eu quero que você responda no seu coração se você tem uma pessoa hoje que está com problema. Tem alguém que está com problema aí? Talvez está tão confuso, seus problemas em casa, relacionais, com gente, não sei. Você pode só dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer, mas me traga um norte, ó Deus. Às vezes você sabe o que fazer, você tem que perdoar mesmo. Senhor, eu quero nessa noite perdoar fulano de tal. Quero tirar do meu coração isso aqui hoje à noite. Não posso ter um relacionamento com o Senhor, com essas pessoas na minha vida. Eu quero que você ore aí. Quero que você fale com Deus. Se você não tem nada, você diz, ó Deus, muito obrigado. Ajuda a viver assim, quando eu tiver um problema, que eu possa usar esses princípios. Mas fala aí com o Senhor.
Senhor Deus e nosso Pai querido, muito obrigado porque nós temos no Senhor o padrão para tudo. O Senhor é o padrão para os nossos relacionamentos, porque o relacionamento triuno do Senhor, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é harmônico. E como somos corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça da igreja de nossas vidas, devemos viver essa harmonia que reflete o Senhor. E como nós temos sido perdoados pelo Senhor em Cristo, Tua palavra diz que devemos perdoar uns aos outros. E o nosso maior problema somos nós mesmos, cheios de nós, que vai dando lugar ao diabo, que é o acusador. Satanás, o inimigo, que vem trazer confusão, porque foi ele que jogou os nossos primeiros pais contra o Senhor, foi ele que alimentou o coração de Caim, como diz 1 João capítulo 3, e é ele que continua trabalhando para destruir relacionamentos, porque nada é mais poderoso do que uma comunidade que vive em amor, conforme Jesus ensinou. Eles vão conhecer-me, porque vocês amam uns aos outros. Alguns dos problemas relacionais nós estamos alimentando, porque o nosso coração está sendo uma mina, uma porta aberta para a confusão. E se isso estiver acontecendo, que possamos pedir perdão ao Senhor e às pessoas que estamos machucando. Se alguém que tem nos feito mal, que nessa noite possamos perdoar em nome de Jesus. E eu estou muito ciente que há pessoas aqui que ouviram tudo isso, mas dizem: eu não tenho poder na minha vida para fazer isso. Porque precisam de Jesus. Porque só com Jesus na vida, nós teremos a capacidade para perdoar e pedir perdão. Que eles encontrem a Cristo. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos de um cristianismo sem Cristo. Livra-nos de uma vida sem a palavra. E que nós possamos sair daqui, nessa primeira mensagem, resolvida a mudar de vida. Valorizar o nosso relacionamento com o Senhor, como vimos hoje pela manhã. E o nosso relacionamento com gente, como estamos ouvindo hoje à noite. É minha oração, no nome de Jesus.